Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao workshop O Protocolo da Advocacia de Alto Valor. E antes de nós começarmos, eu gostaria muito que você deixasse aqui no chat de onde você está falando. E durante a aula, se surgir qualquer dúvida ou você tiver algum insight, deixa aqui no chat também, que a nossa equipe irá te responder. Vai ser muito importante a sua participação. Agora eu quero te pedir algo muito simples para você que está aqui comigo agora. Esqueça por alguns minutos tudo o que te disseram que a advocacia deveria ser. Porque o que eu vou te mostrar aqui hoje pode mudar completamente a forma como você enxerga a tua profissão. Existe um motivo muito claro para alguns advogados cobrarem honorários altos, enquanto outros vivem disputando clientes por preço. E quase ninguém fala sobre isso. A maioria dos advogados, ele acredita que o problema da advocacia é a falta de clientes. Mas, na verdade, o problema é outro. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. A advocacia mudou, mas muitos advogados continuam tentando crescer usando a mesma mentalidade de 20 anos atrás. E isso está custando muito caro. E não é sorte, não é indicação e não é marketing milagroso. É posicionamento. O mercado jurídico, ele não paga esforço. O mercado jurídico paga clareza. E enquanto você não entender isso, vai continuar disputando honorários. O escopo desse workshop hoje é você entender pontos cruciais que decidem a realidade da tua advocacia. Por que o teu cliente pede desconto? Qual o erro invisível que destrói a tua autoridade? E como você ser um advogado escolhido e não comparado? Se você quer crescer com retorno financeiro, estratégia e respeito profissional, fica comigo, porque essa aula é para você. Mas você não me conhece e deve estar se perguntando: quem é você? Eu sou Maria Francimar Rodrigues de Neiva e no mercado jurídico me conhecem como a doutora Francis. Eu sou advogada e antes de te ensinar sobre estratégia, eu quero te dizer que eu vivi a advocacia real. E antes de qualquer técnica, eu quero alinhar algo com você. Eu não estou aqui para te ensinar a advogar. Você já sabe advogar. Eu estou aqui para te mostrar porque, mesmo sabendo advogar, você ainda não está onde poderia estar. O problema da maioria dos advogados não é falta de capacidade, é falta de posicionamento estratégico. E eu sei disso porque eu comecei exatamente assim. Eu comecei como quase todo advogado começa, o diploma na mão e a insegurança no olhar. Eu também fui aquela advogada que aceitava o que aparecia. Eu atendia tudo. Eu trabalhava muito, estudava mais ainda, e o retorno financeiro não acompanhava o esforço. Até que eu aprendi algo simples e desconfortável. O mercado jurídico não paga esforço, o mercado paga clareza. E eu não nasci estratégica, eu me tornei uma. Quando eu tentei de parar ser tudo para todos e comecei a me posicionar com intenção. Eu deixei de disputar preço, passei a ser a advogada escolhida e compreendi que existem dois tipos de advocacia.
E eu quero te explicar com muito cuidado para que você entenda exatamente isso aqui hoje. Esse é o escopo principal desse workshop. A primeira advocacia é aquela advocacia reativa, genérica, tradicional e cansativa. Essa é aquela advocacia que a gente sai da faculdade exercendo. A segunda advocacia, ela é estratégica, estruturada e valorizada. E hoje você vai perceber exatamente em qual delas você está. E, principalmente, como você vai sair da primeira. Então, vamos lá, vamos começar? Vamos entender o primeiro tipo de advocacia. Exatamente aquela que tradicionalmente a maioria dos advogados exerce. É a advocacia reativa, genérica e cansativa. E a advocacia genérica, ela não é falta de capacidade, é mentalidade de sobrevivência. O advogado explica demais, ele fala o preço muito rápido, ele aceita qualquer cliente, qualquer causa, qualquer demanda e ele justifica os honorários. Nós temos advogados que quase pedem desculpas por cobrar pelo seu trabalho. Isso é insegurança disfarçada de boa vontade, porque a advocacia não é sobre falar muito, cobrar barato e agradar a todos. A advocacia é sobre posicionamento, critério e segurança naquilo que você entrega. O segundo tipo de advocacia foi a que transformou a minha carreira. É uma advocacia estratégica, estruturada e valorizada. E a advocacia estruturada, valorizada, não é uma técnica isolada. É postura estratégica. O advogado, ele conduz a conversa, ele organiza o raciocínio, ele mostra o risco invisível e que pode futuramente causar um prejuízo para o seu cliente. Ele define o próximo passo e, principalmente, a advocacia estruturada, ela não vende serviço, ela apresenta estratégia. E quando você apresenta estratégia, o honorário deixa de ser um custo e vira investimento. Quando você explica preço, perde a força. Quando você mostra estratégia, o investimento se justifica sozinho. Porque o advogado comum, ele só resolve problema. O advogado estratégico evita prejuízo e constrói futuro. Você se identifica com alguma dessa advocacia? Escreve aqui no chat para a gente. Qual é a advocacia que você está exercendo hoje? E foi exatamente por isso que eu criei o Advogado Fora da Caixa. Não é mais um curso jurídico, não é motivação, não é promessa vazia de marketing digital. É um método. Um método para você parar de atuar no improviso e começar a advogar com estratégia. Um método para você entender o jogo do posicionamento, construir autoridade e estruturar a tua advocacia com direção. Porque a advocacia de alto valor não acontece por acaso. Ela é construída. Mas fique atento, porque eu preciso te dizer algo com muita clareza. Se você não decidir mudar, nada muda. E daqui a um ano, você estará exatamente onde você está hoje. Talvez com mais experiência, com um maior nível de conhecimento. E isso não é sobre dinheiro. É sobre identidade profissional. É sobre a forma como o mercado te enxerga. É sobre a forma como o cliente te percebe. É sobre a forma
como você se posiciona. Aqui nós temos um ponto mega importante e eu quero chamar a tua atenção para isso aqui. O teu posicionamento começa no atendimento. Você que está aí me ouvindo agora, você também já atendeu alguém que no final do atendimento ele respirou aliviado e disse assim: doutora, agora eu entendi. Esse cliente veio de outro escritório e é exatamente aqui onde a maioria dos advogados complica o que deveria ser estratégico. Isso é muito forte. Desenvolvam um atendimento jurídico simples, mas estratégico. E, por favor, entenda, simples e estratégico não é atender de qualquer jeito. É atender com clareza, com método, com posicionamento. Simples não é superficial. O simples é objetivo. Sabe qual o erro mais comum do advogado? Ele fala difícil para parecer técnico. Ele dá 20 informações absolutamente desnecessárias. E o cliente sai da reunião sem um direcionamento claro. O advogado estratégico é exatamente o oposto. O advogado estratégico, ele tem uma linguagem clara, ele tem um diagnóstico preciso. O cliente fica satisfeito porque o próximo passo já foi definido. O cliente precisa sair do teu escritório pensando: esse advogado sabe exatamente o que está fazendo. Ter um direcionamento claro é muito importante. Nunca termine o atendimento com essa frase: eu vou analisar e te retorno. Termine sempre o seu atendimento com cenários possíveis, com risco real, com o próximo passo definido, com prazo e com estratégia, porque estratégia gera segurança e o atendimento estratégico gera autoridade silenciosa. Você não precisa falar difícil. Você não precisa citar 15 artigos. Você não precisa impressionar. O que você precisa mesmo, doutor? O que você precisa mesmo, doutoras? É ser claro, é ser firme, é mostrar visão, é mostrar conhecimento e estratégia jurídica. O cliente paga segurança. Cliente não paga eloquência. Torne-se estratégico no dia a dia. Aprenda com cada atendimento que você fizer e transforme-o em posicionamento. Isso que eu estou te falando aqui é ouro. Isso é muito importante. E observe, depois de cada atendimento, pergunte-se com muita verdade: o cliente entendeu o risco? O meu cliente entendeu o valor do meu trabalho? O cliente sentiu que eu domino o cenário? O cliente saiu do meu escritório mais seguro do que entrou? Olha que respostas, que perguntas importantes. E se as respostas forem sim, você fez muito mais que um atendimento. Você fez um posicionamento de alto valor. O advogado fora da caixa é muito mais que uma grande oportunidade. Eu quero te apresentar hoje um divisor de águas. A maioria dos advogados, eles passam anos acumulando técnica, mas ninguém ensina como construir percepção de valor. E sem percepção, não existe autoridade. E sem autoridade, você vira apenas mais um advogado. E você não precisa de mais um curso jurídico. Você precisa aprender a ser percebido. Advogados não fracassam
por falta de conhecimento, fracassam por falta de posicionamento. A advocacia não é vencida pelo mais técnico, é vencida pelo mais percebido. Observe, enquanto você estuda mais uma tese, alguém menos preparado está sendo escolhido. E não, isso não é injustiça, isso é posicionamento. E quem entende de posicionamento muda completamente a trajetória profissional. Mas eu poderia ficar aqui horas aprofundando esse assunto maravilhoso com você. E eu poderia continuar falando de mais posicionamento, de estrutura de atendimento, de modelagem de honorários. Entretanto, tudo isso não se resolve em um único workshop. E foi por isso que eu organizei tudo em um método. Eu organizei tudo no método advogado fora da caixa. É aquele profissional que transcende a repetição mecânica da rotina forense e assume a advocacia com posicionamento estratégico, autonomia intelectual e identidade própria consolidada. E aqui agora eu quero trazer um ponto mega importante. Eu quero chamar a tua atenção e eu quero a tua atenção para esse ponto, a identidade própria. No advogado fora da caixa, identidade própria não é sobre ter um logotipo bonito ou um nicho da moda. É sobre saber quem você é, no que você acredita e qual posicionamento você decidiu assumir no mercado. O advogado sem identidade, ele vive reagindo. O advogado com identidade própria, ele constrói direção. Ele tem clareza de quem ele é, no que ele acredita e como se posiciona na advocacia. A identidade própria, ela te direciona a ter clareza de valores. A identidade própria te direciona a defender uma advocacia de visão estratégica. A identidade própria, ela te faz não aceitar mais disputar preço, mas construir autoridade. Você vai falar com firmeza, mesmo que nem todos concordem. Aqui nesse momento, nesse workshop, eu estou te mostrando o conceito, mas dentro do advogado fora da caixa, eu ensino exatamente como aplicar isso na prática. Você vai aprender a se tornar referência, porque quem tem identidade própria constrói autoridade. E o método advogado fora da caixa, ele é estruturado em 3 pilares fundamentais para transformar a tua advocacia. Primeiro pilar, estratégia. Você sai da atuação reativa e passa a operar com direção, posicionamento e visão de longo prazo. O segundo pilar, a valorização. Você constrói autoridade e percepção real de valor, deixando de disputar honorários por preço. E o terceiro pilar, a previsibilidade. Você vai desenvolver consistência na geração de oportunidades e na atração qualificada de clientes. E não é sobre trabalhar mais, é sobre estruturar melhor. E não é sobre aprender mais uma teoria, é sobre aprender a se posicionar de forma que o cliente entenda o teu valor antes mesmo de te perguntar o preço. Eu sei que você já está curioso, você já quer saber o que você vai encontrar dentro do método advogado fora da caixa. Você vai aprender de forma prática como construir um posicionamento claro e respeitado.
Você vai aprender como ser percebido como referência, ainda que a tua carreira esteja estagnada ou que você não tenha anos de carreira. Você vai aprender a conduzir atendimentos que geram confiança e fechamento. Você vai parar de ser apenas mais um advogado e se tornar uma escolha segura. Você vai estruturar a tua advocacia com visão estratégica. Esse é o método. E você, além de ter o método, você também vai receber o bônus. Eu não te ofereço apenas um método. Você vai receber materiais, direcionamentos e estruturas práticas que encurtam o caminho entre aprender e aplicar. Além de tudo isso, você vai ter acesso a fundamentos de marketing jurídico inteligente e uso estratégico da inteligência artificial na advocacia. Para você se posicionar e para você posicionar a sua imagem com autoridade e eficiência. Não é conteúdo, é vantagem competitiva. Mas agora deixa eu te fazer uma pergunta muito sincera. Se nada mudar na tua advocacia nos próximos 1 ou 2 anos, onde você estará? A mesma rotina, os mesmos clientes, os mesmos desafios e talvez a mesma frustração. Agora você imagina construir uma advocacia com posicionamento, direção e reconhecimento profissional. É exatamente essa virada de mentalidade e estratégia que nós trabalhamos dentro do advogado fora da caixa. A advocacia não muda sozinha. Ela muda quando o advogado decide mudar a forma de exercê-la. A maioria dos advogados não fracassa por falta de capacidade. Fracassa porque nunca aprendeu a se posicionar. Aprende a peticionar, aprende a argumentar, aprende a estudar jurisprudência, mas ninguém ensina como construir percepção de valor. Ninguém ensina como sair do leilão de honorários e da advocacia. Ninguém te ensina como ser um advogado escolhido e não comparado. O advogado fora da caixa, ele veio para quem entendeu que técnica é obrigação, mas posicionamento é escolha. E poucos escolhem. Mas você tem a oportunidade de escolher agora. Hoje você percebeu que a maioria do problema dos advogados não é falta de capacidade, é falta de direção estratégica. O que trava a advocacia da maioria dos profissionais não é conhecimento jurídico, é a forma como eles se posicionam na profissão. Em instantes, eu vou abrir as inscrições para o advogado fora da caixa. Você pode entrar e começar imediatamente a reconstruir a tua advocacia, com estratégia, clareza e posicionamento. Mas eu quero ser bem honesta com você. Essa condição não ficará disponível de forma permanente. Ela foi liberada para esse momento. Porque oportunidade não é sobre tempo, é sobre prontidão. Se você sente que sabe mais do que ganha, se você sente que poderia estar em outro nível, se você está cansado de disputar honorários, esse momento é o seu. A decisão de permanecer na mesma advocacia de sempre ou construir uma advocacia de alto valor começa com uma escolha. Hoje eu te mostrei o problema.
Agora eu quero te mostrar o caminho. E esse caminho está dentro do programa Advogado Fora da Caixa. A Faculdade de Direito passou 5 anos ensinando teoria, mas não te ensinou como construir uma advocacia estratégica. O investimento para participar do Advogado Fora da Caixa é de R$ 1.500, podendo ser dividido em 12 parcelas de R$ 150, o equivalente a R$ 5 por dia, para você reconstruir a tua advocacia com estratégia. Essa condição, ela está válida até meia-noite. São vagas limitadas. E observa, daqui a 1 ano, você estará colhendo o resultado da decisão que você toma agora. Porque a advocacia estratégica não começa com sorte, começa com posicionamento. E tudo o que eu mostrei aqui hoje é apenas uma parte do que eu ensino de forma estruturada dentro do programa Advogado Fora da Caixa. Mas se por algum motivo você sentir que o método não é para você, fica tranquilo. Você só precisa avisar dentro de 7 dias e devolvemos 100% do teu investimento, sem perguntas e sem burocracia. O único risco que existe é você continuar onde você está hoje, disputando honorários, sendo comparado e perdendo oportunidades que poderiam ser tuas. Você só tem a ganhar posicionamento, estratégia e autoridade. O acesso está aberto. O investimento para participar do Advogado Fora da Caixa são 12 parcelas de R$ 150, o que equivale a R$ 5 por dia. Essa condição válida vai até meia-noite com vagas limitadas. E lembre-se, advogados comuns adiam, advogados estratégicos decidem. E você? Você vai permanecer onde você está ou você vai assumir o nível que sabe que a tua advocacia merece? Nesse momento, as inscrições estão abertas. E existem decisões que passam. E existem decisões que mudam o rumo da tua carreira. E esse é um desses momentos. Nada do que eu te apresentei aqui é teoria motivacional. É estrutura, é posicionamento, é método. E a partir de agora, você tem 2 opções muito claras: continuar justificando ou tendo os resultados que você já tem. Ou você vai assumir o nível da advocacia que você diz querer. As inscrições estão abertas. Eu vou me ausentar por alguns minutos e quando eu voltar, responderemos as questões e encerraremos essa etapa. Oportunidades estratégicas não ficam disponíveis indefinidamente. Advogados comuns adiam, advogados estratégicos decidem. Nos vemos em instantes. E eu quero terminar esse workshop te dizendo algo muito importante. Lá atrás, quando você pegou a sua carteira da OAB, você não sonhava em sobreviver da advocacia. Você não sonhava em disputar honorário. Você não sonhava em implorar cliente. Você sonhava em respeito, em autoridade, em construir algo seu. Em algum momento, o mercado tentou te convencer de que o normal era aceitar pouco, cobrar menos e se contentar. Mas lá no fundo, você sabe que não nasceu para ser um advogado comum.
O advogado fora da caixa não é só um curso, é um método, é uma decisão de identidade, é o momento que você para de pedir espaço e começa a ocupar posição. As inscrições estão se encerrando. E talvez daqui a alguns minutos tudo volte ao normal. Mas a pergunta que fica é: você honrou o advogado que prometeu ser? Se a resposta for sim, eu te espero aqui dentro. E se a resposta for não, eu espero que você tenha coragem de decidir e resgatar o teu sonho. A gente se vê do outro lado. Muito obrigada.